Estamos de volta com o programa Eclésia. Pastorais, movimentos, organismos que a igreja tem para que você aí de casa participe. Porque não basta ir só na missa, ou pelo menos a gente pode fazer um esforço para participar mais efetivamente da nossa igreja. Afinal, ela tem tantos caminhos, tantos grupos que procuram fazer a diferença dentro das suas condições. Vocês que estão participando, primeiro, muito obrigada pelos e-mails que estão chegando aqui, perguntas, questionamentos. Lembrando que vocês estão concorrendo a prêmios. Então, confere aí, quem se tornar novo sócio da Rede Século XXI, melhor, o diretor está me buzinando aqui, porque primeiro eu vou falar o prêmio de todos, o que todo mundo vai ganhar. É só ligar e participar. O escapulário de aço e o livro 100 orações para os melhores momentos da vida. Qualquer um de vocês que ligar e participar do programa está concorrendo a esse escapulário e a esse livro. Todos. Agora, para aquele que disser, eu vou colaborar com a Rede Século XXI, eu quero me tornar um sócio. Gente, quem se torna sócio contribui com o que pode. Se é com R$10, se é com 20, se é com 5, enfim, dentro da sua realidade. Você não precisa doar mais do que você tem condições para a gente manter a TV, para a gente manter os funcionários, para a gente levar a nossa obra de evangelização. Então, vocês que se tornarem novos sócios estão concorrendo. A Bíblia Sagrada de Aparecida é uma bela Bíblia ilustrada e o livro Palavras do Papa Francisco quando ele veio ao Brasil. Então, liga para a gente, 19 3871 9620 e eclésia@rs21.com.br. Padeir, como fazer para que as pastorais, os movimentos, os grupos não se tornem torcidas organizadas em que a gente defende mais a bandeira do que o fundamento da Igreja Católica? Quando se torna torcida organizada, é melhor não existir, não é? Essa questão que você tocou em relação a pessoas que... Eu vou tentando ir por ponto daquilo que você apresentou, que eu esqueci, você fala. Todo grupo, claro, existem pessoas que estão lá há mais tempo, que alguns, há 30 anos eu estou aqui, como se isso fosse um mérito. Por um lado é um mérito, ainda bem que aquela pessoa foi fiel ao trabalho, e são as pessoas mais fiéis ao pároco, porque passaram várias gerações de párocos ali. Só que quando esse grupo se fecha, complica. Complica porque nenhuma outra pessoa dá abertura a isso. Inclusive, no nosso último CPP da paróquia, uma das discussões foi justamente esta. CPP? CPP, que é Conselho Pastoral Paroquial. Okay. Uma vez por mês tem essa reunião com todos os membros, aliás, com as lideranças de cada membro. E há 3 CPPs, nós estamos conversando sobre justamente o que é coordenação, o que é liderança. E dentro disso, eu estou justamente fazendo esse trabalho que nós já fizemos em 2009, que é um intercâmbio pastoral, em que cada pastoral começa a conhecer a outra para conhecer a dinâmica da outra. Então, assim, a paróquia, a comunidade, quando ela se percebe uma ilha, cada pastoral, ela tem que fazer esse trabalho de abertura. E uma das coisas interessantes que a gente está começando a fazer na comunidade é assim, a pastoral vocacional, ela é responsável para acolher as pessoas e depois para integrar esta pessoa num trabalho de pastoral. Porque senão você, que é coordenador de liturgia, fala assim, não, vem para o meu grupo porque estamos precisando. Mas todo mundo precisa, não é? Então aí, a pastoral vocacional, uma boa dica, os padres, aquelas paróquias que não fazem isso, a pastoral vocacional recebe aquela pessoa que quer entrar na comunidade e a pastoral vocacional, conhecendo todos os grupos, ela vai indicar. Muito bem. Dentro desse tema, a Maria Soares, de São Vicente, São Paulo, e eu quero que o Maicon entre nessa questão. Meu neto é negro e faz parte do grupo de oração de jovens de Ponta Grossa. E lá ele sofre por conta do racismo. Está fazendo crisma, mas depois que terminar, não vai mais querer ir para a igreja por conta disso. O que ela deve fazer? Você trabalha com jovens, com formação, com liderança, e aí? É engraçado porque o TLC, as pessoas pensam que o movimento tem que evangelizar para dentro da igreja, né? TLC é sempre treinamento de liderança cristã. Liderança cristã. O movimento ele tem que evangelizar para fora da igreja. Mas quantos não são aquelas pessoas que estão dentro da igreja e estão insatisfeitas, que é o caso né, desse rapaz. O líder cristão ele tem que identificar, o agente de pastoral ele tem que saber identificar, o coordenador de pastoral, de movimento, tem que saber identificar essas pessoas que precisam de um certo cuidado, né? Chegar a ser um agente transformador, mas ser um agente transformador mais próximo. Não ser aquele agente transformador que está lá à frente do grupo, pregando, falando. Não, ser aquele agente transformador que conhece
as pessoas, né? Então, nós trabalhamos com pessoas. O padre acabou de falar que nós não somos bichos, nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Então, nós temos que chegar junto, conversar. Essa pessoa, esse rapaz que está terminando o seu crisma, pode ser que ele ainda não tenha tido a graça de ter conhecido um bom líder que tenha notado isso nele, né? E ter o quê? Descoberto nele um futuro promissor dentro da igreja, porque nós podemos estar perdendo uma joia dentro da igreja. Dentro da própria pastoral tem que ser feito isso. Exatamente. Então, o trabalho de evangelização, ele tem que ser feito muito forte dentro, mas também olhando sempre para fora. Mas nunca se esquecendo daquela pessoa que está do nosso lado. Muito bem, casais de segunda união. Recebemos uma questão do Fábio da Silva Bergamini. Boa noite. Na teoria, tudo é lindo e maravilhoso. Foi comentado agora há pouco sobre a exigência de ser casal de primeira união, mas que já estavam prestando uma atenção para os casais de segunda união. Foi o que vocês falaram. Não se falou mais nada. Detalhes sobre as equipes de deficientes, etc. Aqui na comunidade que frequento, fomos convidados para fazer um curso de casal. Mas quando falamos que éramos casal de segunda união, embora com um processo no Tribunal Eclesiástico em andamento, certamente para nulidade do primeiro casamento, não podemos participar. Então, eles foram participar de um curso para casais, mas eles não puderam. Falaram que iriam ver. Vejo furo em tudo isso. Foi ou não um ato de discriminação? Como o menino negro está sendo discriminado, pessoas discriminam pessoas, não só na igreja, nas escolas, nas fábricas, nos comércios, em todos os lugares. Eu tenho notícia de muitas igrejas que as paróquias já estão desenvolvendo trabalho no acolhimento de casais de segunda união. Nós, das equipes de Nossa Senhora, somos preparados para atender o pedido dessas paróquias e prestar o nosso serviço, a nossa experiência de casal, casados com sucesso, para essa segunda união. Quer dizer que em termos de pastoral, de movimento, me desculpe, como é o caso da equipe de Nossa Senhora, com vocês uma situação como essa não aconteceu? O Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, casais de primeira união. Segunda união, só viúvos. Entendi. Agora, Padre, nessa situação, essa determinação pode participar de um curso, pode participar de um encontro, como foi o caso dele, um curso de casal, foram averiguar. Averiguar com quem? Com o padre? Não, porque existem os estatutos como a equipe de Nossa Senhora tem, não é? Mas assim, eu acho que a gente tem que ser muito prudente em relação a essas coisas, porque, vamos supor, eu vou participar de um grupo, eu quero ser um jogador de basquete. Você olhando para mim, para essa altura, esse corpo, você acha que eu posso participar da equipe de basquete? Ser sincera. Não. Não, ainda mais com o joelho estragado. Ainda mais com esse joelho estragado aqui, não é? Necrosado. A questão é, eu entendo, e assim, eu fico muito feliz de vocês participarem, mas eu acho que é muito importante a gente retomar algumas coisas que são muito bonitas dentro da igreja, como, por exemplo, essa questão dos casais de segunda união. Existe uma pastoral belíssima, que é a pastoral da segunda união. Nem todas as paróquias têm. Então, Fábio, existe pastoral de segunda união. Ele Vamos deve ver saber. se você tem ou não. Ele deve saber, talvez, qual lugar mesmo? De onde? Ele é de... não diz a cidade. não diz. Mas assim, então seria importante que você procurasse, porque assim, o seu questionamento é pertinente, é legal que a pessoa tenha coragem de fazer isso, mandar isso. Agora, procure saber, porque assim, existem pastorais, existe, melhor dizendo, a pastoral de segunda união, e ela faz um trabalho belíssimo dentro da igreja, inclusive em Campinas. O nosso amado e falecido Dom Bruno, ele insistia um pouco com isso. Ele até publicava em alguns jornais, no jornal da Arquidiocese daqui, quando eu morava aqui, o fato de as pessoas, por exemplo, de segunda união, ou pessoas que estavam em um processo de nulidade, ele fazia questão de que as pessoas pudessem ser felizes dentro disso, procurassem o seu lugar dentro da igreja. Aqui em Campinas, próximo a nós aqui, ela tem esse trabalho, eu não sei se ainda tem, mas tinha um trabalho de pastoral segunda união. Nem todas as paróquias têm, porque a gente voltava naquilo. Nem todo mundo está preparado para a novidade, porque dentro da igreja sempre foi assim. É o pai, a mãe, a criança, o filho que vão para a missa. Agora, essas novas realidades, elas estão sendo trabalhadas com a gente que é padre, com os leigos, com as lideranças, para que elas sejam acolhidas e se sintam acolhidas. E ele está certo em fazer esse comentário. Mas não é um furo, discordo de você, não é furo não, não é furo. Não estamos falando Não, a igreja, ela tem, não estamos falando do vazio. A igreja, ela pensa, avalia, percebe.
A comunhão espiritual, para quem, por exemplo, não pode fazer a comunhão da hóstia em si, para ficar mais claro, o sentimento da comunhão espiritual, que é não se aproximar da hóstia em si, mas naquele momento você estar diante de Deus, é belíssimo. Eu não preciso fazer a experiência da hóstia, não menosprezando, claro que não, para ter essa sintonia com Deus. Roberto, quando vocês se deparam, vamos supor que o Fábio estivesse próximo de vocês. Quando vocês se deparam com a situação de um casal de segunda união, que encaminhamentos vocês fazem, uma vez que vocês têm a orientação do grupo de vocês? Encaminha para o pároco, faz o quê? Nós, em primeiro lugar, acolhemos, conversamos, apresentamos o movimento para ele, mostramos que não é uma invenção nossa não aceitar casal de segunda união, que existe um documento que rege, que preserva os fundamentos do movimento das equipes de Nossa Senhora, que apesar de ter esse nome, Equipes de Nossa Senhora, é um movimento que tem Cristo como centro. Então, nós buscamos tudo na palavra de Deus. O que nós vamos fazer? Vamos pedir socorro na nossa arquidiocese de Campinas, que é lá que nós sabemos que já existe o trabalho com casais de segunda união. E não vamos deixar desamparado, em hipótese nenhuma. Pois é, então, como nós estamos vendo, tem espaço sim. É só a gente procurar, porque às vezes a gente generaliza, olha, aconteceu isso comigo, acontece com todo mundo, tem espaços, pode ser que na sua diocese ou na sua paróquia ainda está um pouco tímida essa caminhada, ainda não tem avançado, mas tem espaço sim, é só procurar. Posso voltar nele? Pode. A última pergunta que ele diz é assim, isso que passou com ele não é discriminação? Foi uma discriminação que fizeram com você, de fato, você está corretíssimo nisso. Discriminaram você pelo fato de você estar em segunda união. O ato em si tem que ser levado em conta, obviamente, mas ele não pode te impedir de participar da comunidade, de jeito algum. Muito bem, a gente já falou do menino negro que foi discriminado, que estava fazendo crisma, já falamos dessa situação do Fábio, de segunda união, o padre já colocou dioceses e comunidades que avançaram mais ou menos. Quando você fala de treinamento de liderança cristã, treinar para ser líder, líder do quê? Primeiramente da própria vida. Primeiramente da ótimo própria isso. vida. Isso é muito bom. Nós temos tantos exemplos, né? Ruins ou maus exemplos no mundo, né? Primeiro, o jovem ele tem que se encontrar. Ele tem que se encontrar, ele tem que saber que acima dele existe sim um Deus. Né? Nós trabalhamos também muito forte em Campinas com a reabilitação de dependentes químicos dentro do Instituto Padre Haroldo, que é a nossa sede nacional. Muito conhecido, né? Que é a nossa sede nacional. Padre Haroldo é o presidente emérito da LC. Eu sou o coordenador nacional, mas eu tenho um chefe. Eu tenho, né, a quem correr. E lá dentro, nós colocamos que o jovem que entra, eu vou colocar o exemplo da pessoa que tem um problema com álcool, com droga. Eu tenho um problema na minha família. O meu pai, ele se restabeleceu do vício do álcool. Né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. E o meu pai nunca foi excluído da igreja. Né? Meu pai é um devoto de Nossa Senhora fervoroso. Só que quando eu cheguei nessa mesma realidade dentro do Instituto, eu, num certo momento, falei, eu não quero fazer parte com essas pessoas, mas eu fui levado a fazer parte junto com essas pessoas. E lá, o padre ele fala assim, primeira coisa que você tem que aprender, você tem que liderar a sua vida, você tem que saber as suas vontades, você tem que saber dominar as suas vontades. Então, o líder cristão, primeiro, se encontra com você e depois, preparando para levar a mensagem de Cristo para frente. Lúcia, como é que é o cotidiano da equipe? O que vocês fazem na equipe? Se reúnem? Aonde? Na igreja ou não? O que vocês conversam? Bom, as equipes de Nossa Senhora são formadas de 5 a 7 casais que se encontram formalmente uma vez ao mês. A nossa reunião, a gente considera ela é montada como se fosse uma celebração. A gente tem a palavra, tem a meditação, tem a partilha, tem a coparticipação e tem a refeição. Então, as nossas reuniões são uma celebração e a gente tem a graça de ter um conselheiro espiritual, um padre que nos acompanha. Sempre tem, né? Nem sempre tem, mas quando tem é muito bom. E essas são as reuniões formais. Fora essas reuniões, a equipe vai crescendo. Então, a gente se encontra em festivas, em aniversários. A nossa equipe, nós estamos há 26 anos na equipe. Quer dizer que vocês conhecem muita gente, também são amigos de muitas pessoas, muitos casais.
A equipe número 1 de Valinhos já fez 50 anos. Todas. O movimento no Brasil ano tem eles fazem? 63. Eles fizeram o ano passado 50 anos. Nós temos participantes dessa equipe que já não leem mais. Poxa. Nós temos quem lê para eles poderem fazer a reunião. Aí, tá vendo Então como é você acolhimento? vê como existe uma preparação, existe uma aceitação, é tudo um caminhar. E é um testemunho de vida que acaba atraindo outros casais. Está certo. Vocês que estão em casa, obrigada. Estão chegando muitos e-mails, eu já estou aqui colocando na mesa, enfim. Mas agradeço principalmente a Marineile Firmino Alves. Ela é de Campinas e se tornou uma nova sócia da Rede Século XXI. Parabéns para ela. E por enquanto, só tem você. Então, a Bíblia de Aparecida mais esse livro do Papa Francisco é seu, enquanto não tiverem novos sócios aqui na Rede Século XXI. Padre, algumas questões convergem, mais de uma. As pessoas afirmando que o que fazer quando os líderes de pastorais querem ser mais donos das pastorais do que servir. Você já apontou alguns detalhes. Sim. O que fazer também quando uma pessoa olha, eu vou ler como está e aí vamos interpretar. Quando uma pessoa vai focar, vai falar de uma outra pessoa da pastoral e o padre não ouve a pessoa que foi acusado. Como essa pastoral consegue ir para frente com desavenças com o grupo? Quer dizer, como é que fica a relação do padre com essas lideranças? Então, vou eu lá, falo de outro, você acaba não ouvindo o que está acontecendo. Então, eu tenho muito medo disso. Sabe por quê? Quem que escreveu mesmo? É o Marivaldo Galo de Amparo. Então, o Marivaldo de Amparo, é o seguinte, é legal, sua pergunta foi muito boa, sem sombra de dúvida. Desavenças existem, né, infelizmente, porque são pessoas, são seres humanos que estão ali. Não dá para a gente achar assim, olha, eu estou numa comunidade, eu preciso de uma auréola e ir para o altar. Jamais. Eu até nem gosto. Quando a pessoa é santa demais, o próprio santo desconfia, né? É importante que a pessoa ela seja prudente, faça um belo trabalho e o seu testemunho tragam mais pessoas dentro da igreja e vou naquilo que o Michael falou. O trabalho dentro para depois levar essa pessoa para fora da igreja. Isso é belíssimo. Agora, eu como padre, sabe qual é a regra que eu tenho na minha comunidade? E eu acho que o padre não tem que ouvir, não. Porque eu digo assim, se a nossa querida amiga Simone, ela vem dizer para mim assim, padre, o Maicon, ele fez isso, fez aquilo, ele tal, etc, etc. Eu vou dizer que a Simone, ela vale tanto quanto menos a fofoca que ela veio fazer. E é isso que tem que acabar na igreja. Se eu dou atenção a todas as coisas que as pessoas dizem, falando que o outro falou mal do outro, eu estou perdido. Ao invés de fazer um planejamento pastoral, eu vou contemporizar egos. Isso não é legal, não é legal. Então, assim, o padre nunca pode aceitar as fofocas que um vem fazer do outro. Eu digo lá assim, ó, se você veio fazer uma fofoca de alguém, para mim, você vale menos do que aquela outra pessoa. E quando o fato tem veracidade, quando de fato é um problema entre temperamentos, entre jeito de ser, eu e o Mike somos muito diferentes, os dois têm muita capacidade, mas ao mesmo tempo choca de frente todo o tempo. O que você faz? Reúne o Michael e a Simone? Não, a gente tenta conversar. Aí, nesse caso, eu não tive essa experiência ainda, especificamente desta maneira. Divergências, eu adoro que elas existam, porque demonstra que você tem um perfil diferente dele e o perfil diferente dele vai ajudar com que a igreja seja, na diversidade, aquilo que São Paulo Apóstolo fala muito, na diversidade de dons e carismas, a igreja cresce. Agora, quando isso está levantando muito o ego da pessoa, ela se torna orgulhosa demais pelo cargo que ocupa, é hora dela deixar. A pessoa deixar. Não deixar a igreja, deixar aquele trabalho, inserir outra pessoa, ir preparando outras pessoas para que não haja isso. Agora, se tem essa desavença, primeiro que os dois têm que resolver entre eles, porque são adultos. Eu não posso... Começa por aí. Você não dá para infantilizar. Exato. Você não pode me colocar num problema que é dos dois. Se os dois têm problemas, eles têm que tentar resolver porque são seres humanos. O trabalho deles tem que visar a comunidade. Dentro das ideias da paróquia, isso é legal. Eu não acho ruim. Eu acho que as paróquias, as comunidades precisam, as pastorais precisam ser diferentes. Por isso que cada uma é em si. Agora, quando isso ultrapassa o grande maior de todos nós, que é Jesus Cristo, o anúncio, aí, se os dois não se entendem, tem que conversar com o padre. Michael, você é coordenador e você trabalha com um grupo, vocês também devem enfrentar, mas é que o grupo dele, por ser jovem, talvez é mais acirrado isso. Eu quero ajudar, eu consigo, eu toco violão, eu sei, eu estudei, enfim.
Como é que você, como coordenador, e olha, você é coordenador nacional, olha a sua responsabilidade também. Como é que vocês detectam isso? Esse caso específico desses egos, dessas diferenças, e como trabalhar isso concretamente? Padre usou um exemplo muito típico. A pessoa não quer deixar a coordenação e ela se inflama, né? Ela coloca o seu ego lá em cima, aquele orgulho, né? Complicado, né? Eu trouxe o movimento há 6 anos nas costas, né, padre, agora. Isso é cilada. Isso é cilada. O líder cristão, ele tem que preparar sempre a pessoa que vem à frente, logo depois dela, né? Quer dizer, você vai fazendo, mas ao mesmo tempo vai dando espaço para que outro vá se formando. Tem que ter um trabalho de um treino, né, um coaching para a pessoa aí, porque nós recebemos a tocha dos nossos antepassados, mas nós temos que passar essa tocha. Nós temos que passar o fogo, né, da evangelização para frente e continuar a fazer um trabalho igual na equipe de Nossa Senhora. Eles foram TLCistas, eles fizeram TLC e hoje estão fazendo um belo trabalho na equipe de Nossa Senhora. Bom, Se eles estivessem no TLC desde então, né, uma coisa estaria certa, o TLC estaria ultrapassado, porque eles têm hoje desafios dentro da equipe de Nossa Senhora. O que acontece muito é que a pessoa está dentro do grupo, ela faz um trabalho belíssimo e, de repente, ao invés dela deixar para uma pessoa que está mais atualizada dentro do tempo, ou principalmente no contexto daquela juventude que está ali, ela quer continuar, ela vai o quê? Fazer? Excluir esse novo líder para continuar sendo líder. Ontem nós ficamos numa ligação até às 11 da noite com um jovem e eu falei para ele, um coordenador, eu falei, amigo, você está com o bispo, abraça o bispo, né? Não deixe que raiva, não deixe que um sentimento negativo tome conta de você, porque você tem que levar a sua juventude, os seus liderados, a encontro da igreja e a favor da igreja, não contra a igreja. Isso não impede que se questione, né? Aliás, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Você fala um monte de coisa, mas eu quero falar um negócio desse rapidinho. Então pode falar. Eu prometo que é um segundo. Há líderes, coordenadores que se acomodam. Tem capacidade imensa para fazer outra coisa, mas, por exemplo, ele é pastoral da câmera. Ele pode ser pastoral da direção, mas ele não quer, porque acomodou ali. Mas ele tem potencial para fazer outra coisa, mas ele não quer sair. E às vezes o A padre está ali acomodação é complicada sugerindo, e né? o padre tem que sugerir. Simone, um minutinho. Antes, uma pergunta, pode falar depois tudo. Vocês trabalham com casais, com adultos. Uma das situações que mais afrontam hoje a vida conjugal é a separação. Como é que vocês conversam sobre isso e trabalham? Pode falar. Olha, nós trabalhamos a conjugalidade como um todo, sexualidade, a amizade, o conhecimento da palavra de Deus, tudo nos leva a um fortalecimento do nosso laço. A nossa busca é fazer com que o casal viva bem. O casal vivendo bem, ele tem uma família boa. Ele tem um entorno ótimo, ele é testemunho de algo bom. A gente consegue mostrar que dá para ser casado e feliz. Não precisa ser só junto. Estar conflito só. sempre tem, né? E conflito sempre e tem. isso, olha, Simone, não quer dizer que nós não temos as nossas diferenças. Só que nós a tratamos diferente. Nós não precisamos brigar. Nós não precisamos ficar de cara virada um com o outro uma semana, um mês, um dia, porque algo nos desagrada. Nos desagradou, a gente coloca em pratos limpos. Nós temos uma união de 34 anos, nós não precisamos e não podemos mais ter segredos um para o outro, ter dedos para falar, você está me machucando, você está me ofendendo. E isso, graças a Deus, nem acontece mais no andar da nossa carruagem. Mas o nosso movimento nos dá algumas ferramentas que nos fortalecem. Nós temos o dever de sentar, que uma vez por mês nós nos sentamos juntos na presença de Deus e esclarecemos as nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós temos a oração conjugal, que todo dia nós rezamos junto. Nós temos a escuta da palavra, a meditação e uma vez por ano o retiro. Tudo isso nos fortalece. E quanto aos egos da comunidade, no nosso movimento ninguém é dono de nada. Hoje nós estamos casal responsável do setor Valinhos. No começo eu falei para você, o ano que vem é o último ano e nós nunca mais seremos
casal responsável do setor de Valinhos. Outros serão. E todas as funções do movimento têm tempo determinado. Umas funções são 1 ano, outras 3, outras 4, outras 5 e outras 6. Legal. Acabou. E temos que pensar numa coisa, a palavra de Deus é maior do que tudo isso, maior do que o ego de todo mundo. Viu, o padre? Então, a mesma coisinha. Acho que o grande desafio do cristão é viver em comunidade, né? É, exatamente. Já temos dificuldade de viver em família. Ali, 4, 5, 6, sei lá, pessoas, quem dirá numa comunidade. Chegou um e-mail, padre, do José, ele diz o seguinte: muitos leigos querem aprofundar a fé e fazem curso superior em teologia. Contudo, muitos outros que exercem uma função de liderança na igreja recusam, rechaçam e até condenam um curso de teologia por medo de perder a fé e infantilizam espiritualidades e consciências dentro da igreja. Afinal, a teologia é boa ou é ruim? É necessária. A teologia ela é necessária, não é boa ou ruim, é necessária. Eu acho que é sempre boa, mas ela é necessária. Isso depende da disponibilidade de cada leigo, de cada comunidade, de cada paróquia e assim por diante, não é? Geralmente os diáconos permanentes fazem o curso de teologia completo. Se na sua comunidade os leigos ou os amigos rechaçam o fato de você, né, impedem porque você faz teologia, eles precisam crescer um pouco mais. Porque em todas as comunidades, um dos grandes pedidos dos leigos é justamente isso, é que haja formação. Agora, eu queria só fazer um parênteses bem grande, porque assim, as pessoas cobram da igreja uma perfeição que de fato deveria ter. A cobrança não está errada não, viu? Não me entendam mal. Mas as pessoas às vezes cobram da igreja um comportamento que a família dela, que o lugar do trabalho precisa ter. Cobram da igreja uma perfeição que ela não consegue viver. Então assim, se eu não vivo a perfeição na minha casa, na igreja tem que ter. Não é assim. Eu acho que na igreja, eu acho muito bonito quando as pessoas estão dentro da igreja. Eu já comento muito isso, porque assim, ali nas dificuldades, nos problemas que existem, são muitos, as pessoas aprendem a se relacionar enquanto comunidade, enquanto pessoa. E você descobre muitos valores que você tem, na diferença e às vezes até na pirraça do outro. Agora, você tem que ter maturidade para trabalhar isso, porque senão você vai se complicar em todos os segmentos da sociedade, não só da igreja. Eu estou falando muito, né? Tá aí o padre Yair, que foi teólogo, afinal de contas, que foi um parto, quase que até o Pietro nasceu antes. Como é a gente conseguiu chamá-lo aqui para o programa Eclésia. Afinal, ele faz parte de uma paróquia muito grande, com muitos movimentos, com muitas responsabilidades. Exato. A gente agradece a participação de todos. Maicon, quem está assistindo e quer participar do TLC, algum telefone, algum contato? Você pode acessar tlc.org.br. Também tem Facebook/Movimento TLC. Você lá vai ter todas as informações em que diocese que está, o TLC, os contatos dos coordenadores e tudo mais. Ok. Agradeço muito a Lúcia e o Roberto. Tenho pessoas muito próximas que também fazem parte de equipe de Nossa Senhora e sei da seriedade do trabalho de vocês. Quem está assistindo, como faz para participar? É fácil, é só procurar a secretaria da sua igreja. Com certeza, no secretariado tem o telefone de algum casal equipista que os encaminhará para a gente ou para as equipes da sua cidade. E tem o site www.ens.org.br. Nós teríamos muito mais para falar e o tempo Não podia ser até meia-noite? Podia ser até mais, né? Padre, vamos fazer o sorteio? Bom, do sócio, eu já falei, né? A Marineile Fermino Alves, ela é a nova sócia aqui da Rede Século XXI, ganhou o prêmio como sócia. Parabéns. Todos que participaram, o que vão ganhar? Quem eu vai que vou ser tirar o sorteado aqui? aí? Olha, eu vou trazer sorte para você. Quem será? Tenho certeza disso. Vamos ver. A Margot. Margot, eu não tenho o seu endereço, eu não sei como enviar o seu prêmio aí, que você concorreu, você ganhou o escapulário de aço e também o livro 100 orações para os melhores momentos da vida. Então, entre em contato com a gente, manda o seu endereço para eu poder enviar o seu prêmio. Obrigada a todos pela presença, pela disponibilidade. Nós já estamos encerrando o programa Eclésia. Um abraço a todos vocês que participaram e não esqueça, todos nós que estamos aqui somos a igreja. Até o próximo Eclésia.